hoje eu quero ter uma conversa com vocês muito especial. E essa conversa, essa reflexão que eu quero ter essa noite, ela tem muito a ver com o aniversário da nossa igreja que está por vir. Ela tem muito a ver com o motivo da nossa existência aqui neste lugar. Ele tem muito a ver com a vida da nossa igreja. Porque uma coisa que nós precisamos entender sobre quem é Deus, ou sobre Deus, é que Deus, Ele é um Deus de comunidade. Que Deus, Ele é o Deus da unidade. E Deus se alegra com a nossa comunhão. Deus se alegra quando nós nos juntamos aqui como igreja, como irmãos, para adorar o nome dEle, para estudar a palavra, para orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros. Por quê? Porque Deus é unidade, Deus é comunhão, Deus Ele é comunidade. Mas eu quero iniciar essa mensagem, essa reflexão perguntando: você já se sentiu sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas? Você já se sentiu solitário, mesmo com 100, 150 mil seguidores no seu Instagram? Meus irmãos, nós vivemos em um mundo mais conectado do que nunca. Nós vivemos em um mundo onde nós temos a oportunidade de nos conectar com amigos de infância, mesmo se eles estão vivendo em outros países. Eu tenho a oportunidade de mostrar aos meus amigos a vida que eu tenho, a minha esposa, aonde eu cheguei, as minhas conquistas, através da rede social. E eles têm o privilégio de acompanhar o crescimento da minha vida através das redes sociais. Hoje nós temos a oportunidade, glória a Deus por isso, de falar com as nossas mamães e com os nossos papais pelo FaceTime, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Mas mesmo assim, nós continuamos muitas vezes sentindo um vazio enorme dentro do nosso coração. Muitas vezes nós continuamos nos sentindo sozinhos. Estudos mostram que a solidão hoje é considerada uma epidemia em muitos países. Nós temos índices de suicídio exorbitantes, porque as pessoas estão sozinhas, mesmo que rodeadas de pessoas com milhares de seguidores. Agora, uma pergunta que fica para nós é: por que isso acontece? Por que será que é assim? Não era para ser assim, era para ser diferente. E a resposta que nós encontramos na palavra de Deus é que o motivo para que isso aconteça é porque nós nos afastamos do modelo original de Deus para a humanidade. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, Deus, Ele olha, depois de ter criado todas as coisas, e Ele vê que uma coisa não é boa. Não é bom que o homem viva. Ele foi construindo todas as coisas, dia após dia, e no final do dia Ele falava: e viu Deus que era bom. Quando Ele criou o homem, Ele falou assim, o texto fala: e viu Deus que era muito bom. E criou o homem à sua imagem e semelhança. De repente, após a criação, tudo criado, Ele olha para o homem e Ele diz: não é bom que o homem viva só. Porque Deus, Ele sempre valorizou a comunidade. Vamos ler o texto que está lá em João capítulo 17, nos versículos 20 ao 23. Esse é o nosso texto base, esse é o texto que nós vamos expor aqui essa noite. E nesse texto nós estamos quase que no fim dos dias de Jesus, perto dele ser preso e ser condenado e ser crucificado. E esse texto, ele nos mostra uma oração que o Senhor Jesus, ele faz. João capítulo 17, os versículos 20 ao 23, diz o seguinte: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, percebam que nos momentos finais da liberdade de Jesus, ele não orou por si mesmo. Nos seus dias finais aqui nessa terra, ele orou pela unidade dos seus seguidores. E essa unidade, essa oração não era apenas para aqueles discípulos que estavam presentes, mas é para nós hoje, para cada um dos seus discípulos que estão aqui essa noite. Ei, pronto. Então, essa mensagem que Deus deixa para os seus discípulos, não era somente para os seus discípulos, mas era para um de nós, cada um de nós que estamos aqui hoje também. Vamos ver então 3 verdades importantes que esse texto nos revela sobre a unidade cristã, que Jesus revela nessa oração. E a primeira coisa que nós vemos, a primeira verdade que nós vemos é que a unidade cristã tem um modelo divino. Olha só o que o versículo 21 nos mostra, diz assim: como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Meus irmãos, Jesus ele não inventou um conceito de unidade, Jesus ele não inventou um conceito de comunidade, ele apontou para algo que já existia, a unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. E a Trindade, ela é uma comunidade perfeita. 3 pessoas distintas em completa unidade de essência, propósito e amor. 3 pessoas com a natureza divina, que atuam em circunstâncias e em momentos diferentes na nossa própria vida. João capítulo 10, versículo 30, Jesus declara: eu e o Pai somos um. Meu irmão, não se trata apenas de concordar com algumas coisas, mas de uma unidade profunda, uma unidade de essência, uma unidade de identidade. Imagina comigo uma orquestra sinfônica. Quem aqui já foi numa orquestra onde tem vários instrumentos e tudo mais? E na orquestra nós temos o trompete, nós temos o violino, nós temos o trombone, nós temos a zabumba, nós temos os pratos. Nós temos instrumentos diferentes, com sons diferentes, com partituras diferentes. Cada um cumprindo um propósito. E isso, meus irmãos, não é uniformidade, isso é diversidade. Mas quando todos tocam ao mesmo tempo, seguindo o que o maestro está ordenando eles a falarem, nós temos uma bela música, nós temos uma música coesa, nós temos um som agradável aos nossos ouvidos. Agora imagina só comigo, se de repente dentro da orquestra o violino simplesmente decide tocar outra música. Gente, já aconteceu algumas vezes comigo na igreja. Eu toquei bateria por 8 anos dentro da igreja, e não foi só uma vez, mas algumas vezes eu já fiz a introdução errada da música. E aí a gente teve que parar tudo e tocar, porque eu estava em um ritmo e a banda estava em outro ritmo totalmente diferente. Eu, naquele momento, não segui o maestro. Naquele momento, eu não segui aquele que estava regendo, eu não segui o plano, eu não obedeci as instruções que foram dadas no ensaio. De repente, eu achei que era outra música e fui com força. Imagina o que saiu. Risada, eu fiquei todo vermelho, mas vamos lá. Por quê? Porque nós, uma banda, tem instrumentos diferentes, mas existe um plano
para que todos possam seguir e a gente tenha uma música agradável aos nossos ouvidos. Irmão, a unidade cristã, ela não significa em momento algum que nós devemos pensar, agir ou servir da mesma maneira. Significa que assim como a Trindade, a nossa diversidade, ela deve operar em harmonia sobre a mesma liderança com o mesmo propósito. Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão, todos nós temos um Senhor e Mestre sobre todas as coisas, Jesus Cristo. Todos nós precisamos andar olhando para o mesmo lugar. Nós não precisamos andar iguais, nós não precisamos andar na mesma velocidade, mas nós precisamos andar olhando para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa unidade. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 12 a 13, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, quando nos vemos como parte de algo maior do que nós mesmos, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, nós começamos a valorizar tanto nossa contribuição única, quanto a interdependência que temos uns dos outros. Meu irmão, eu agradeço todos os dias pela vida dos servos dessa igreja. Todos eles têm tornado a minha vida muito mais fácil. Eu não sei se eu tenho tornado a vida deles mais fácil, mas a minha está ficando muito mais. Mas glória a Deus, porque meus irmãos, todos nós, nos seus talentos, nas suas habilidades, nos seus dons, estamos servindo ao Senhor para cumprir o mesmo objetivo. Qual é o objetivo, pastor? Propagar o evangelho da salvação. Jesus Cristo. Meu irmão, uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus Cristo o Evangelho não é uma mensagem, o Evangelho não é uma palavra, o Evangelho é o próprio Cristo. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos apresentando a Cristo. E como que nós apresentamos a Cristo? Não somente com as nossas palavras, mas muito mais com as nossas ações, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa diversidade. Nós fomos criados diferentes, não tem ninguém igual. Estava conversando com o Geminho esse final de semana lá no rodeio, eu falei: rapaz, vocês até depois de grandes são muito parecidos, é difícil, tá? Quem convive mais sabe a diferença, né? Mas a personalidade deles é diferente. Não tem como você ser 100% igual, porque Deus nos criou diferente, porque Deus ama a diversidade, porque nós somos um corpo, e cada parte do corpo tem a sua função para que o corpo possa funcionar. É assim com a igreja, é assim com as nossas vidas. Então a primeira verdade que nós vemos é que a unidade cristã, ela tem um modelo divino. E qual é o modelo divino? A Trindade, Pai, o Filho e Espírito Santo. Deus vive em completa harmonia. Segunda verdade que nós vemos é que a unidade cristã, ela tem um propósito evangelístico. Olha só o que o versículo 21 fala: para que o mundo creia que tu me enviaste. E o versículo 23 fala: para que o mundo conheça que tu me enviaste. Olha só o propósito pelo qual nós somos uma unidade. Olha o propósito pelo qual nós somos uma comunidade. Meu irmão, entenda em nome de Jesus, o propósito de nós sermos igreja é evangelístico. O que é isso, pastor? Para que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho nesse mundo.
Esse é o propósito pelo qual nós nos unimos, esse é o propósito pelo qual nós vivemos em comunidade, este é o propósito pelo qual essa igreja está de portas abertas. Esse é o propósito pelo qual nós discipulamos, esse é o propósito pelo qual nós fazemos encontro de mulheres, encontro de homens, esse é o propósito pelo qual nós cantamos e fazemos todas as coisas, é anunciar que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Esse é o motivo, esse é o propósito da nossa unidade. A unidade não é apenas para benefício próprio ou conforto, ela tem um propósito evangelístico, é um testemunho poderoso para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Ah, pastor, mas tem pessoas que não suportam a unção que eu carrego, então não vou sentar na mesa delas. Então vai se converter em nome de Jesus. Ah, pelo amor de Deus, gente, que unção! A unção é de Jesus Cristo, Ele é o ungido do Senhor. Cada um de nós que carregamos o Espírito Santo em nós, somos ungidos. Agora pensa comigo, na casa de Zaqueu, quem que era ungido? Jesus Cristo. O que aconteceu naquela casa? Aquela casa foi transformada. Meu irmão, se você tem medo da sua unção ser roubada, ela não é de Jesus. Porque ninguém rouba aquilo que o Senhor nos dá. Porque não nos pertence, é dele. E ele usa para o seu propósito, para a sua glória e para a sua honra. Então, meu irmão, eu quero te convidar, senta na mesa de qualquer um, porque a unção que Jesus Cristo tem, transforma a mesa que você está. Ah, pastor, tenho medo. Então não senta não, porque você ainda não converteu. Isso é só para quem converteu. Isso é só para quem tem convicção de que o Espírito Santo habita nele e ele não teme o diabo. Esse é só para aquele que está caminhando e não tem medo de ser tornado impuro por uma mulher que está sofrendo há 20 anos no fluxo de sangue. Aquela mulher não foi capaz de tornar Jesus impuro, mas Jesus tornou ela pura. Porque Ele é o ungido do Senhor. Meu irmão, nós carregamos uma palavra, nós carregamos um nome, nós carregamos um Salvador, e Ele é Jesus Cristo. Não vá no seu nome, não vá no seu poder, não vá na sua força. Sabe por quê? Porque você vai cair. Agora vá no nome de Jesus, porque Ele já venceu. Não tenha medo, porque a unidade, a comunhão, ela não é para que nós nos sintamos confortáveis e felizes, mas ela é para que nós possamos anunciar que Deus enviou o seu Filho. Ela é para que nós possamos abençoar as pessoas. Amém? Eu não estou falando, meus irmãos, que você não precisa tomar cuidado com as suas influências. Eu não estou falando, meus irmãos, que você não precisa tomar cuidado com quem você anda. Toma cuidado sim. Toma cuidado com as conversas que você tem. Toma cuidado com quem você abre o seu coração. Toma cuidado com quem você se aconselha. Nós precisamos nos aconselhar com quem tem os mesmos valores do que eu. Agora entendam uma coisa, nós somos chamados a nos relacionar com todos, para que o nome do Senhor Jesus seja propagado. A palavra do Senhor fala: como ouvirão se não há quem pregue? Imagina um bando de crentes escondido dentro de uma igreja, como que aqueles que estão lá fora vão ouvir? Tem gente aqui que conheceu a Jesus na mesa de truco, e hoje é um dos maiores evangelistas em Assunção que nós estamos vendo aqui. O homem está discipulando os pais, cara. Nós os conhecemos na mesa do truco. Ah, pastor, Deus me livre, isso não é de Deus não. Pergunta para ele se é de Deus ou não. Ô meu irmão, quando Deus quer, Ele nos encontra. Mas Ele quer nos usar. Ele quer usar a nossa amizade, Ele quer usar a nossa unidade, Ele quer usar a nossa comunhão. Nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, convictos de que nós somos crentes, que Jesus habita em nós e que nós não tememos as ciladas do diabo. Quero te contar uma história real, uma outra história real. Essa que eu acabei de contar é real também, mas eu quero te contar uma outra história real. Durante o apartheid na África, apartheid era
uma época lá na África, existia uma separação, um apartamento entre os brancos e os negros. Os negros não podiam chegar perto dos brancos, não podiam ir nos mesmos lugares, eles entravam em banheiros diferentes, restaurantes diferentes, igrejas diferentes, era tudo separado. E nessa época, lá na África do Sul, havia uma igreja onde brancos e negros adoravam juntos, compartilhando a mesma mesa da comunhão, enquanto isso era ilegal no seu país, era uma lei. De repente, o governo foi questioná-los: por que vocês estão fazendo isso? E a resposta deles foi: nós obedecemos a uma lei superior. Sabe o que aconteceu? O testemunho dessa igreja, de unidade, de comunhão, em meio à divisão racial, levou muitos a conhecerem o Evangelho de Cristo e entregarem a sua vida ao Senhor Jesus. Queridos, nossas divisões e conflitos não são apenas problemas internos, eles comprometem o nosso testemunho. Essa mágoa que você carrega no seu coração pela falta de perdão ou porque alguém te feriu e você está cultivando isso dentro de você, não é apenas uma dor ou um pecado seu com Deus, mas isso está te atrapalhando de cumprir o propósito que o Senhor tem na sua vida. Quando brigamos por preferências pessoais, quando formamos facções, quando falamos mal uns dos outros, nós estamos contradizendo a mensagem que nós pregamos. Não faz sentido eu carregar uma Bíblia no braço e um punhal na outra mão. Não faz sentido eu cantar louvores com a minha boca e com a mesma boca maldizer a vida do meu irmão. Não faz sentido uma igreja que se diz ser cheia do Espírito Santo fazer fofoca e maldizer a vida do seu irmão. Não faz sentido. A nossa mensagem não é válida. Nós estamos negando o Evangelho. Nós estamos negando o nosso propósito. Nós estamos jogando a missão que o Senhor nos deu fora. Mas nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus, começar algo. Tem que começar por alguém, que seja pela New Life Cowboy Church, que seja por mim. E eu quero confessar para vocês um pecado. Esses dias atrás eu estava falando mal de alguém, e eu estava me alegrando nisso, porque o meu desejo era que aquela pessoa se desse mal. E eu fui embora para casa, e o Espírito Santo me visitou, e eu tive que voltar atrás, e eu tive que, de um por um, pedir perdão pelo que eu fiz, porque o meu papel não foi de cristão, o meu papel não foi de um líder, o meu papel foi de um moleque, mimado, que queria se sentir feliz, desgraçando a vida do outro. Irmão, nós precisamos mudar isso na nossa vida, porque nós não somos definidos pelo que nós sentimos, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ou nós olhamos para a cruz, ou nós vamos morrer de ódio, de inveja, de amargura, tentando olhar nessa terra. Quando demonstramos amor, perdão e unidade genuína, especialmente em meio a diferenças, nós oferecemos ao mundo uma evidência poderosa da realidade transformadora de Cristo. Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. E nós que não éramos, nos tornamos, porque o Senhor Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue e nos fez parte da sua família. A gente não era nem para fazer parte, gente, mas é por causa do amor de Jesus Cristo que nós nos tornamos. Lá em Atos, no capítulo 2, versículos 44 e 47, começa a relatar para a gente um pouco do que aconteceu com a igreja primitiva depois que o Espírito Santo desceu sobre ela. E aí lá nos versículos 44, começa dizendo que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só. Mais para frente um pouco ele começa a dizer: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Isso que nós estamos fazendo aqui agora.
Aí ele continua dizendo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E no final está a chave de tudo, que diz assim no versículo 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa eu te contar um segredo, você não converte ninguém. Vou te contar um outro segredo, você não salva ninguém. E sabe por que eu estou te contando isso? É para te libertar. Meu irmão, quem salva é Jesus. Quem transforma é Jesus. Sabe o que nós somos? Instrumentos. Nós somos aquele que leva Jesus Cristo às pessoas. Como que nós temos levado Jesus Cristo? A unidade na igreja primitiva foi um imã que atraiu pessoas para Cristo. Quando a gente se junta aqui, se fortalece aqui e sai dessa porta para fora e vive o Evangelho, o Senhor vai acrescentando as pessoas na nossa vida. O Senhor vai acrescentando as pessoas na nossa caminhada. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que a unidade, ela tem um modelo divino. Em segundo, a unidade tem um propósito evangelístico. E terceiro e por último, a unidade cristã tem um caminho prático. Olha aqui que os versículos 22 e 23 falam. Do capítulo 17 de João, fala assim, ó. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E aqui está uma verdade maravilhosa. A unidade não é algo que criamos por esforço humano, mas que recebemos de Cristo. Jesus diz que Ele que nos transmitiu a glória que o Pai lhe deu, e essa glória é a própria vida divina que Jesus compartilha conosco. A glória é o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos prometeu, como penhor da sua glória. A expressão aperfeiçoados na unidade indica o processo contínuo. A unidade ela não acontece da noite para o dia, ela é um processo, ela é uma caminhada. Eu não gosto de tudo que cada um de vocês fazem. E vocês provavelmente não gostam de tudo que eu faço. Mas nós fomos chamados a ser aperfeiçoados na nossa unidade, dia a dia na nossa caminhada. Nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Porém, na nossa imperfeição, nós somos chamados a aceitar uns aos outros e caminhar na unidade, no propósito do Senhor Jesus. Nós somos diferentes. Dietrich Bonhoeffer, que é um alemão que morreu na mão dos nazistas pela sua fé, ele escreveu o seguinte: a comunidade cristã não é um ideal que devemos realizar, mas uma realidade criada por Deus em Cristo, na qual podemos participar. Esse homem, ele morreu desobedecendo ao nazismo e obedecendo às Escrituras. E ele diz: a comunidade cristã não é um ideal que devemos realizar, mas uma realidade criada por Deus em Cristo, na qual nós podemos participar. Você não tem a capacidade de criar uma comunidade cristã, mas você é convidado ao privilégio de participar daquilo que o Senhor Jesus já criou, porque a comunidade cristã, ela só existe porque Jesus Cristo morreu na cruz. Ele criou para que nós pudéssemos desfrutar. A nossa unidade como igreja vem de permitir que a vida de Cristo flua através de nós, transformando-nos à sua imagem e semelhança. A nossa caminhada de aperfeiçoamento é até o dia que nós chegarmos a nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. O nosso alvo é Ele. Graças a Deus. Meus irmãos, Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13 diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Senhor distribuiu dons diferentes para o mesmo propósito. A unidade prática da igreja começa com a nossa conexão individual com Cristo. A nossa relação é uma relação de cruz, ela é uma relação vertical, nossa com Deus, e horizontal umas com os outros. Porém, se a vertical está quebrada, nós não conseguimos nos relacionar horizontalmente. Nós necessitamos da nossa relação com Cristo para podermos nos relacionar bem uns com os outros. Filipenses 2, versículos 3 e 4 fala: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ai, Bruno, é muito difícil, eu sei. Mas é isso que o Senhor está nos mandando fazer. E se Ele está nos mandando fazer, Ele vai nos capacitar para fazer. Nós só precisamos obedecer. Meu irmão, olha o que Paulo fala para a gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Num mundo onde eu quero ganhar, em uma profissão, em um esporte onde eu quero vencer, onde eu quero que o meu marido seja o melhor do mundo, onde eu quero carregar uma fivela de ouro na minha cintura, nunca que eu vou deixar alguém ser maior do que eu. Sinto muito, meu irmão, então você não conhece o cristianismo. O cristianismo não é sobre ganhar, o cristianismo é sobre perder. O cristianismo não é sobre ter uma coroa na sua cabeça, mas é sobre ter uma cruz nos seus lombos. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Ah, pastor, então eu vou desistir do rodeio. Não, você tem uma missão para cumprir nessa terra. Eu estou falando de vida cristã. Vai atrás do seu objetivo, vai atrás daquilo que Deus te deu. Sabe, exerce o seu dom, exerce o seu talento, mas entenda que você tem um objetivo maior, que é propagar o Evangelho de Cristo onde você está. Se você venceu, meu irmão, vença para Cristo. Se você perdeu, meu irmão, perca para Cristo. Porque toda honra e toda glória é dada a Ele em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu quero concluir contando uma história para vocês. Lá no século XVIII, um grupo de cristãos perseguidos, chamados morávios, da República Tcheca na época, eles se refugiaram na Alemanha, porque eles estavam sendo perseguidos pelo nome de Cristo. E ali na Alemanha eles formaram uma comunidade centrada na oração, no amor fraternal e na unidade em Cristo. Certo dia, durante uma viagem à América em 1736, um jovem missionário anglicano, John Wesley, estava dentro desse barco, desse navio, juntamente com os morávios, e de repente começou uma grande tempestade, bater de um lado para o outro. Então John Wesley e os seus irmãos ingleses começaram a se desesperar com aquela situação, porque eles acharam que eles iriam morrer. De repente algo chamou a atenção de John Wesley. Ele olhou um grupo de homens, louvando, cantando, orando e se alegrando com o Senhor. E aquilo intrigou demais aquele homem. E quando a tempestade passou, a calmaria veio, ele chegou aos morávios e falou assim: me conta o segredo. Como que vocês não tiveram medo? E a resposta deles foi o seguinte: nossos homens não têm medo de morrer. Nossas mulheres e crianças também não, porque Cristo já venceu a morte na cruz do Calvário. Meu irmão, essa unidade, coragem e paz, fruto da fé no sacrifício de Cristo, marcaram profundamente a vida de John Wesley. Mais para frente, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e foi um homem que marcou a história, porque ele iniciou o movimento das igrejas metodistas no mundo. Meu irmão,
A oração de Jesus em João capítulo 17, ela ecoa no Calvário. No seu momento de maior dor, onde ele estava prestes a morrer na cruz, ele olha para baixo e ele fala assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. No momento da sua maior dor, no momento em que ele estava carregando sobre si todos os nossos pecados, no momento que ele já havia sido traído, que ele já havia sido açoitado, cuspido, no momento em que ele estava com a coroa de espinhos na sua cabeça, ele ainda teve a capacidade de olhar e pedir ao Pai que tivesse misericórdia daqueles que o fizeram sofrer. Nossa unidade tem forma de cruz. Cristo derrubou um muro que nos separava de Deus. Cristo derrubou um muro que nos separa uns dos outros. Irmão, a Trindade, ela é o nosso modelo de unidade. A cruz, ela é o fundamento da nossa unidade. E o Espírito Santo, ele é o agente que nos aperfeiçoa dia após dia na nossa unidade. Mas existe um ponto de decisão nas nossas vidas. Tratar como opcional a unidade é desonrar a cruz de Cristo. Unidade não é uma opção. Você não tem a opção de ficar na sua casa. Você não tem a opção de não pregar o Evangelho de Cristo. Você não tem a opção de não estender a mão. Você não tem a opção de não amar o seu inimigo. Toda vez que a gente toma essa opção para nós, nós desonramos aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Toda amargura que a gente sustenta, toda facção que a gente alimenta, toda palavra que fere, que a gente espalha, tem contradizido o preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Lá na cruz, gente, não tem espaço para vaidade. Lá é lugar de arrependimento. Lá é lugar de entrega. Lá é lugar de nos esvaziarmos. Como que nós podemos fazer isso hoje, pastor? Reconcilie-se, meu irmão. Reconcilie-se. Liga para aquela pessoa que te feriu. Marca um café com ela. Peça perdão. E eu vou te falar uma coisa. Eu sei o que é isso. Porque eu fiz isso no passado. Eu sei a dor de se humilhar. Mas eu sei a alegria de ser livre. E depois que eu fiz isso, eu me tornei livre. Mas o nosso desafio de reconciliação não é busca por justiça. Não existe mas. Existe apenas: meu irmão, me perdoa. Ah, mas ele não pediu. Não interessa. Reconcilie-se. Faça a sua parte. Se humilhe. Use o exemplo de Cristo. Pratique a mesa essa semana. Liga para alguém que é diferente de você. Liga para alguém que é fora do seu círculo de amizade. Vai comer um lanche junto. Vai trocar uma ideia. Expande sua mente, expande sua amizade, expande a unidade que você tem. Sai daquela panela, sai daquela mesmice. A mesa, ela cura aquilo que o Instagram separa. Um tempo de mesa pode unir pessoas que estão afastadas por achismos. Nossa, eu acho que ela é horrível. Por quê? Por causa do Instagram dela. Já conversou 5 minutos com essa pessoa? Já tomou um cafezinho com ela? Marca um tempo de mesa, meu irmão, com alguém diferente. Sirva em silêncio. Escolha um ato de serviço que ninguém vai ver e ofereça esse ato de serviço a essa pessoa como se você estivesse oferecendo para Cristo. Tenta fazer como se ela não soubesse, como se ninguém soubesse. Entrega aquilo e fala: Senhor, isso é para o Senhor. E por último, santifica a sua língua. Escolha um ato de assuma um voto simples.
Não falarei dos irmãos, falarei com os irmãos. Se não edifica, eu me calo e eu oro. Não falarei dos irmãos, falarei com os irmãos. Eu creio que nós temos a capacidade de fazer isso. Que Deus faça da nossa igreja um sinal de contramão, numa cultura onde nós queremos derrubar o outro. Um povo em que o amor explica a doutrina e a unidade confirma a mensagem. Que os visitantes dessa igreja sintam o amor que temos uns pelos outros. Que as pessoas que cheguem aqui neste lugar possam ver uma unidade verdadeira de pessoas que realmente se preocupam umas com as outras. Oi, meu irmão, tudo bem? Não está tudo bem. O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos sair do automático. Vamos sair da vida fictícia. Vamos viver a vida real. Vamos ter relacionamentos reais. Vamos propagar o Evangelho através da nossa unidade, da nossa comunhão. Eu quero encerrar dizendo aquilo que eu comecei dizendo. Esse é o motivo pelo qual essa igreja está aqui. Esse é o motivo pelo qual o Senhor nos colocou neste lugar. Nós não fomos colocados aqui para ser mais uma igreja, para fazermos mais um culto. Nós somos colocados aqui para ser a diferença neste lugar através da unidade. Meu irmão, eu quero desafiar você a viver a unidade em Cristo Jesus. Vamos orar. E eu quero que nesse momento você, com seus olhos fechados, vá até a cruz. Vá até onde Jesus está crucificado. E lá naquele lugar eu quero pedir para você jogar todo o seu orgulho. Para você abandonar lá naquele lugar toda a sua vaidade. Para você colocar no pé dessa cruz todas as palavras que foram lançadas sobre você e que machucaram o seu coração. Todas as palavras que te feriram. Coloca nesse lugar, meu irmão, seu problema com paternidade. Coloca nesse lugar, meu irmão, o seu problema com o seu irmão, com a sua irmã. Coloca neste lugar, meu irmão, aquilo que tem amargurado o seu coração há muitos anos. Porque o Senhor Jesus carregou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. E Ele nos convida a entregar cada um deles aos pés da cruz. E Ele está te convidando neste momento a fazer isso. Entrega ao Senhor, meu irmão. Entrega ao Senhor os muros que têm te afastado do seu irmão, os muros que têm te afastado do seu próximo. Entrega ao Senhor agora neste momento. Nós podemos perdoar porque Ele nos perdoou. Nós podemos amar porque Ele nos amou. Nós podemos nos entregar porque Ele se entregou por nós. Nós podemos nos humilhar porque Ele se humilhou. Nós podemos nos despir de tudo aquilo que achamos que é glória, porque Ele se despiu de toda a sua glória e se fez homem. Senhor Jesus, eu quero entregar neste momento a vida de cada um dos meus irmãos. E clamar ao Senhor, a Deus, que traga cura. Pai, traz cura para a nossa igreja. Pai, traz cura para a nossa comunidade. Pai, não é aceitável nós vermos grupos separados se odiando. Pai, não é normal nós vermos pessoas seguindo umas às outras no Instagram apenas para alimentar ainda mais os sentimentos que tem no coração. Pai, não é normal nós querermos nos esconder dentro da nossa casa e não nos relacionar com ninguém. Pai, não é normal porque o Senhor nos criou para termos comunhão contigo e comunhão uns com os outros. O
pecado tem tentado distorcer aquilo que o Senhor criou. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida. Jesus Cristo veio para nos libertar e Ele está nos convidando a entregar, a lançar sobre Ele toda a nossa dor, todo o nosso pecado, todo o nosso fardo. E nessa noite eu quero entregar ao Senhor cada fardo do meu irmão, cada pecado do meu irmão. Pai, nos transforma como igreja, nos transforma como comunidade, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito sobre nós, que possamos ter unidade e comunhão uns com os outros. Nós precisamos disso todos os dias das nossas vidas. Nos ajude a celebrar a comunhão que temos contigo, como igreja, como família, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, igreja? Eu quero que você vá embora para casa com essa mensagem no seu coração. Vai pensando, vai refletindo. Vai brigando com Deus. Briga com Ele. Mas seja verdadeiro. Seja real. Seja real com aquilo que você está sentindo. Seja real com aquilo que o Senhor está fazendo no seu coração. Deixa Ele tratar, deixa Ele trabalhar. Amém? Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Quero pedir que o Senhor guarde, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe cada um deles. Pai, que eles possam viver a unidade que há em Cristo Jesus e dessa forma propagar o Evangelho de Cristo. Meu irmão, que não falte da sua parte o desejo de buscar o Senhor, que não falte da sua parte o desejo de ler a palavra de Deus, que não falte da sua parte o desejo de pregar o Evangelho Salvador. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana.